Muito bem, estamos prontos para mais um dia. Espero que todos estejam debaixo da proteção, debaixo da iluminação. Então, hoje nós temos um tema muito importante para falar. Temos um tema bastante importante para abrir o entendimento, a compreensão de todos vocês. Manuel já falando um bom dia, Enoque saudando, Karina, Anzelita, Juliana também, e a mãe também, a Cacilda, Edmeia, Namastê também, Dejavite presente também, Godoy presente, enfim, Haroldo, Tânia, Irene presente também, Charles. Vocês notaram que eu coloquei a carta do Charles? Primeiro porque a Tânia e o Charles, a Tânia também sempre com o capricho dela, tradicional, o carinho, e o Charles, eles vieram trazer a carta pessoalmente. Eles sentiram de trazer pessoalmente para ser colocada no envelope, escrita pela mão deles, né, dessa forma. E do Charles é interessante vocês observarem pela confirmação que teve. Eu até coloquei aí no Facebook a cópia para vocês lerem, porque houve uma confirmação para ele escrever a carta. E isso deve ser notado e observado por vocês, porque isso dá a entender cada vez mais um operar de uma coisa que é invisível, que está junto de cada um de nós. Precisamos compreender que não estamos sós. Em nenhum momento nós estamos sós. Isso já era sabido, discutido há milênios atrás. Os seres, quando começaram a perceber que havia algo mais, os filósofos começaram a escrever a respeito de que nós não estamos sozinhos. Uma força, algo nos acompanha. Depois, posteriormente, as religiões deram um nome para isso de Deus ou deuses. Depende do panteão de cada povo, né, de cada nacionalidade. Então, foi acrescentado uma série de deuses criados de acordo com o entendimento de cada povo. Dos que tinham mais raciocínio e mais inteligência no meio daquele povo, então foram criados os panteões com deuses que queriam representar significados que era para que as pessoas se desenvolvessem na compreensão do invisível, daquilo que não é visível. Muito bem. Mas nós vamos falar hoje de afanise ou afânise. Eu prefiro pronunciar afanise porque é um tema necessário para se entender a evolução. É necessário entender como é que é a possibilidade da sua ida para a quinta dimensão. Então vamos falar um pouco das dimensões para você compreender melhor. Nós vivemos aqui baseados em três dimensões, num planeta tridimensional. Nosso corpo, nosso ser, nossa razão, nossa inteligência, nosso existir está baseado, lastreado nessas três dimensões. Para você entender bem comprimento, largura e altura, imagine o seguinte, a explicação mais lógica que também tem aí no Google. Imagine um navio, um barco, um navio. Imagine que você tem um navio.
Esse navio está num canal cercado de uma parede de um lado e de uma parede de outro. Então, o navio, nessa parede estreita, não dá para virar para nenhum lado. Ele é obrigado a ir só para frente. Essa é a primeira. Esse impedimento de lateral, esta é a base para você compreender o comprimento. É a primeira dimensão. A primeira dimensão é só comprimento. Vamos para um segundo passo. Aí você tem um barco menor, a vela tal, e você está entre essas duas paredes, mas esse barco menor, ele consegue virar para um lado ou para outro. Então aí você passou a entender o que é largura. Segunda dimensão. Primeira dimensão, comprimento, segunda, largura. Mas vamos supor que você tem um submarino. Com esse submarino, você consegue aprofundar, né, descer ou subir com esse submarino, e aí você descobriu a terceira dimensão, que é a altura. Então, nós estamos baseados nessas três dimensões físicas: comprimento, largura e altura. Muito bem. É isso que rege todo mundo material. Mas aí nós temos uma quarta dimensão dentro desse nosso mundo material, que já deu margem para muitas pesquisas e muitas conversas, que é o tempo. O tempo seria a quarta dimensão. Veja que curioso. Quando você começou a estudar a espiritualidade, quando você foi se aprofundando, você foi percebendo cada vez mais que a luz está relacionado, inclusive, ao que Einstein, já nas teorias de Einstein, sobre velocidade de luz, velocidade de locomoção, que vai de encontro ao que é tempo. Então, a velocidade altera o tempo. Ou seja, na velocidade da luz, nós alteramos o tempo tradicional, a marca tradicional do tempo que se manifesta aqui na Terra. A partir de uma certa velocidade, acelera o tempo, e o tempo deixa de existir basicamente como é no nosso mundo, conforme nós conhecemos. Muito bem. Mas acontece que os cientistas, os pesquisadores, há muitos anos, eles estão se debatendo, grupos de estudiosos, se debatendo na compreensão da quinta dimensão. A quinta dimensão. A quinta dimensão, querem provar essa quinta dimensão porque os cientistas entendem que ela existe. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a quinta dimensão e a espiritualidade que você estuda. Veja que curioso. Veja como é interessante. Na quinta dimensão, que seria ligado à expansão, nós podemos unir a nossa compreensão espiritual através do conhecimento da letra viva. Nós podemos unir a consciência. Eu gostaria que você raciocinasse, pensasse comigo, raciocinasse. A tua consciência, se for sair dos padrões desse mundo, das três dimensões primárias do mundo, digamos que a sua consciência pudesse estar contida na menor partícula de um átomo. Ou seja, a partir da hora que você deixa o corpo, abandona o corpo, que a sua consciência sai desse corpo, não tem mais esse mundo, esse corpo de comprimento, largura e profundidade, digamos que essa sua consciência estivesse habitando na menor partícula possível, habitasse na menor partícula possível desse mundo físico. Vamos para o lado contrário. Ou então, digamos que essa sua consciência se expandisse, como a gente já falou várias vezes, para todo ou todos os universos. Raciocine independente
dos padrões, dos conceitos limitadores, dos conhecimentos empíricos até agora adquiridos por você, né? Durante a sua vida. Vamos sair um pouco disso e vamos ir mais para frente. Digamos que que a sua consciência, ultrapassando todos esses conceitos básicos aí, primários, ao sair do teu corpo, ela tivesse a possibilidade de estar em todo o universo, simultaneamente. Eu estou falando, talvez até um tanto filosoficamente, dessa forma, que é para forçar o teu raciocínio. Eu quero que você force o seu pensar, a sua forma de pensar. Porque é forçando o pensar que você vai abrindo canais para cada vez mais ter mais iluminação, mais inspiração, mais comunicação com o que eventualmente pode passar o mundo imaterial. Imaterial. Então, digamos que você, ao deixar o seu corpo, ao findar a tua presença dentro desse corpo, você, a tua consciência, isso que está pensando em você agora, saísse de você e expandisse para todo o universo. De alguma forma, estivesse em todo o universo, em todos os cantos do universo. Quer dizer, o universo não tem canto, mas só para se entender. Em todos os cantos do universo. Todo. Essa sua consciência. Muito bem. Para que isso existisse, e para que isso exista, evidentemente tem que haver um processo de libertação. Quanto mais você vai entendendo a espiritualidade, mais você vai compreendendo as possibilidades que existem no mundo, que existem no mundo não material. Porque se for analisar o mundo imaterial só pelos conceitos pequenininhos que nós temos aqui dentro da caixinha, fica muito limitado. Por isso que as religiões limitam, põem dogmas, que é para você não pensar muito mesmo, para o ser não pensar muito. Porque o ser, quando começa a pensar muito, ele começa um processo de libertação. É como se ele tivesse milhões de fios presos, milhões de fios presos, e cada vez que ele raciocina algo mais além, ele arranca um fio desse, um anzol desse que está preso, sabe? Uma cordinha dessa que está presa. Entendeu? Por quê? Porque vai separando a consciência, que é a essência espiritual sua, do pensar humano, material, animal. Por isso nós vamos falar de afanise hoje. Muito bem. Veja que interessante. Eu peguei aqui entre todas as fontes uma explicação mais objetiva dentro do dicionário de psicanálise da Roudinesco, da Elizabeth Roudinesco, que ela é sucinta e fala bem a respeito. A fanise. A Roudinesco ela põe um acento circunflexo, ela escreve afânise. Afanise é o termo derivado do grego apanísia, que significa fazer desaparecer. Introduzido por Ernest Jones em 1927 para designar o desaparecimento do desejo. E o medo desse desaparecimento, tanto no homem quanto na mulher. Por quê? Porque o animal humano ele tem medo, no inconsciente se manifesta o medo do desaparecimento do desejo. Deixa eu forçar você a raciocinar mais profundamente ainda.
Como seria a espécie humana, ou quantos teriam sobre a face da Terra, se não houvesse prazer animal no sexo? Se você tira o prazer do sexo, desaparece o interesse do sexo. Deu para entender o que eu estou falando? Estou falando do mundo animal. É para você raciocinar. Então, o prazer, e o que a Fanise expõe, esse termo expõe, é o desaparecimento disso, do prazer animal. Por quê? Porque quanto mais você evolui, quanto mais a sua consciência se abre, a afanise está acontecendo obrigatoriamente e o desejo animal vai desaparecendo, vai diminuindo. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque essa é a porta da libertação. O que mantém o ser preso no mundo material, no mundo tridimensional, é exatamente o prazer. O que mantém a consciência, a sua consciência, o seu ser espiritual, a sua parte espiritual, presa na matéria, é o prazer. Raciocina. Por que será que as religiões quiseram separar o masculino do feminino, anular, algumas religiões anular o casamento, enfim, essa coisa toda? Por quê? Porque sabe-se, por alguma inspiração milenar, que o que permite o ser evoluir é a libertação dos desejos, principalmente o sexual, né? Quanto mais atrasado é espiritualmente o ser, quanto menos iluminado, vamos tirar o atrasado e pôr iluminado. Quanto menos iluminado é o ser, mais ele se entrega aos desejos sexuais. Isso não quer dizer que o camarada pode falar um monte de coisa sobre espiritualidade, ele pode dissertar um monte de coisa sobre letra viva, mas se ele ainda é dominado por desejo sexual, tudo isso que ele está falando é máscara. Não está realmente na consciência espiritual dele. Ele está falando coisas estudadas e decoradas, não coisas inspiradas e sentidas. Está dando para compreender? É máscara. Por quê? Porque o ser, quando realmente cresce espiritualmente, quando vai crescendo espiritualmente, vai acontecendo a afanise automaticamente. Os seres que vêm com uma evolução grande para o encarne, que já passaram por N experiências, que já passaram por um monte de encarnes, que já viveram todo tipo de experiências, são seres que já vêm sem o domínio do desejo, sem o desejo dominar, melhor dizendo. Eles dominam o desejo, não o desejo domina eles. Porque o ser, quando o desejo domina uma pessoa, essa pessoa está muito ainda necessitando de trabalhar-se. Entendeu? Tem que haver o ser, a consciência tem que dominar o animal. Não é o animal que domina a consciência.
A pessoa pode ser ilustrada num monte de coisas, falar um monte de coisas, conhecer toda a filosofia espiritual, blá, 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 é um camarada erudito, é um camarada que tem uma retórica fantástica, etc. e tal, mas o outro lado dele não condiz. Por quê? Porque ele é escravo ainda do animal. A afaníase espiritual não aconteceu. Entendeu? Estou transportando a afaníase, que é uma categoria da psicanálise, da psicologia, porque eu coloquei para vocês, inclusive, sobre o termo, que eu coloquei escrito lá, que a afaníase é o termo utilizado em psicologia clínica e psicanálise para o desaparecimento do desejo sexual, que pode atingir ambos os sexos. Essa é a definição que eu coloquei aí para vocês entenderem melhor, e é a definição correta. Em ambos os sexos. Olha que curioso. Ninguém pode se dizer espiritualizado se ele ainda é escravo do animal, do desejo. O que mantém, por isso que tem o desejo no ser, que é para haver essa procriação que existe, os quase 8 bilhões de seres que tem na Terra, não foram feitos por amor. 99,999 foram feitos por desejo. É produto de desejo. Você sabe disso. Se não é desejo da fêmea, é desejo do macho. Compreende? Agora imagine como é que alguém pode evoluir se ele ainda tem essa parte animal latente e forte dentro dele. Não há evolução. Não há libertação. Por que eu estou dizendo isso? Para você raciocinar que o próximo passo, a próxima etapa, é a quinta dimensão, onde a consciência está livre. Por isso eu disse, pode ser na expansão inteira do universo, que é o que faz mais lógica, e pode estar em cada partícula de cada átomo do que existe materializado no universo, inclusive no fogo, que nós já abordamos em outras lives, em outra live. Por quê? Você tem que raciocinar dessa forma. Porque é muito gostoso buscar a espiritualidade. Mas é muito mais gostoso buscar a espiritualidade sem fanatismo. Entendeu? O que faz um burro, uma mula, caminhar sempre na direção do comprimento, que é a primeira dimensão, são os tapa-olhos que ela tem. Por isso que ela tem uma cabeça tão grande, né? E pensa tão pequeno. Por quê? Porque você pondo o tapa-olho, você conduz aquele animal apenas na primeira dimensão, comprimento. Deu para entender? Raciocina. Pensa, não tenha medo de pensar. Não tem castigo. Não existe castigo nenhum. Isso é bobagem. Isso é temores colocados nos seres para eles não compreenderem a verdade e continuarem escravos. Não existe castigo nenhum de pensar nada. Não existe Deus que castiga. Isso é uma falácia. Criado especialmente com a força do imperador Constantino e no Conselho de Nicéia. Não é? Lá no ano 300 e pouco. Por quê? Porque sabia-se que colocando medo você domina. Domina o ser humano. O domínio sobre o ser humano é o medo. O que faz o ser humano ser dominado. Então não tenha medo de pensar.
Não existe um Deus que fica preocupado com você. Ah, deixa eu ver o que ele está fazendo. Ah, fez isso, vou castigar. Anota aí, vamos castigar o fulano, viu? Ele fez um negócio errado. Ah, hoje ele fez um negócio bom, anota aí, viu? Ele vai ganhar um prêmio. Essa loucura aí, essa criação desse comportamento desse Deus, é uma insanidade que surgiu na cabeça de um ser doente e se espalhou. Perceberam que tudo que não presta é o que mais se espalha rapidamente, né, entre a humanidade. Então, raciocina. Não há pecado em saber. Aliás, não há pecado. Há sim confrontar os fatos de uma forma errada. Então, no caso, voltando a falar, como é que um ser pode evoluir para uma outra dimensão se ele está baseado e lastreado em três dimensões? Se tudo nele o acorrenta ao comprimento, largura e profundidade, que são sinônimos do que se chama prazer ou escravidão animal. Raciocina. Aí você fala, puxa, mas existem tantas pessoas inteligentes, não é? Pessoas que alcançaram títulos, estudaram, etc. E tal, e são escravos do comportamento animal. Sim, lógico que existe. Por quê? Porque eles estudaram para outro lado, foram para outra frente, eles não foram para a frente do que é conhecer a consciência e estar fora do corpo. Quando vocês têm um sonho, como foi aí o caso de alguns de vocês relatando aí, não é? No caso que teve Lúcia, no caso que teve Charles, no caso que teve outros relatando sonhos, vocês nessa hora estão próximos da consciência. E quando os sonhos são eróticos, estão próximos da inteligência animal. Pensou? Ora, então vamos lá. Como é que um ser, ainda estando sob domínio animal, vai se libertar do jugo? É ilógico. Até uma criança entende isso. Ah, é verdade, né? É verdade. Isso nos textos é chamado de vícios, né? Que na verdade são vícios. Tanto os sexuais, o animal, quanto os de desejo da alma, desejos corporais. São vícios, escrito nos textos, né? Usando essa palavra, para explicar exatamente o que nós estamos falando. Então, veja, raciocina. Você está num processo de evolução. Muito bem. Quanto mais você se libertar das garras do animal que há dentro de você, do animal que convive com você, que divide o seu corpo, é o ser bruto, o animal que está aí. Quanto mais você se libertar da influência dele, mais você se aproxima da inspiração e da consciência livre. Então vamos lá, de novo. Vamos novamente raciocinar de uma forma mais saudável. Então, você está bem, conseguiu uma boa evolução, se libertou bastante através de todos os encarnes que você viveu,
Você se libertou, conseguiu chegar num nível de libertação do jugo animal. Tá? E aí você vem a deixar o corpo. Muito bem, você não morre, ninguém morre. Apenas se, você só vai deixar o corpo. Você vai se transferir de local. E aí você se expande para o universo inteiro. Uma possibilidade. Por isso eu dei as duas possibilidades. A de estar dentro da menor partícula ou de estar na máxima expansão. Então, digamos que você vá para a máxima expansão. Você vai fazer parte de tudo que existe. Faz muito mais sentido. É muito mais lógico você ir para a expansão. Ou, como foi chamado nos textos, o reino dos céus. Por que o reino dos céus? Porque é expansão. A ideia que eles tinham de expansão era mostrar o céu, o espaço. Por isso veio nas religiões, eu quero ir para o céu. E se eu quero ir para o céu, está significando, entre analogia que pode ser feita, ir para a expansão. E por que a tua consciência ir para a expansão? Porque dessa forma, ela tem possibilidade de fazer parte de um outro organismo, que não precisa necessariamente ser animal. Pode ser até imaterial, pode ser ter outra composição. Onde a tua consciência vai continuar o processo de estágios de aprendizagem. Suponhamos, então, que seja fato o exemplo dado pelo Jesus lá, dizendo: Ah, vocês são desse mundo, eu não sou. Eu vim de outro mundo. Por enquanto, vocês não podem ir para lá. Tá, uma possibilidade. Mas, principalmente, porque o ser crístico representa expansão. Se tornar um ser crístico, ou seja, se libertar. O que é se cristificar? É se libertar do animal, do mundo. Por isso os textos falam, se liberta do mundo, das coisas do mundo, do mundo, 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 mundo. O mundo aí está envolvendo principalmente desejos. Que desejos? Do corpo animal. Vamos avançar um pouquinho nisso. Onde está a tua inteligência se você é escravo do animal que existe dentro de você? É uma pergunta que eu estou te fazendo. O homem é escravo dele mesmo. Entendeu? Ele é escravo dos medos, ele é escravo dos vícios, ele é escravo da cobiça. Dele mesmo, parte dele. É gerado nele, está nele. E a partir da hora que ele começar a se libertar disso, ele está em franco processo de caminhada para a próxima etapa. Ué, qual? A quinta dimensão, que é a crística. Por quê? Vê, quantas pontas tem o símbolo da estrela crística? 5. Interessante. E quantas pontas tem o símbolo da estrela invertida do animal? 5. Por quê? Porque desceu. Está de cabeça para baixo. Subjugada. Comparou? Nós estamos falando aqui o quê? De
esotérico com S, estamos falando da profundidade alquímica, estamos falando de cabala, estamos falando de conhecimento teosófico, estamos falando de todas as convergências que vão acontecer quando se você estudar tudo isso. Percebeu? Por que nós fazemos uma live abordando coisas nesse sentido? Eu sei que, se for um peixe de fora da lagoa que entrar agora para ouvir e assistir essa live, não vai entender nada, porque ele está tão distante de certas deduções que você não consegue entender, ou ele não vai conseguir entender o que eu estou falando, porque o raciocínio dele ainda está lá atrás, sabe? Os conceitos, está bem distante, não vai pegar mesmo. Não conhece a função da letra viva, não conhece o idioma dos espíritos, não conhece a linguagem espiritual, não conhece as possibilidades que a espiritualidade usa para passar informações através de sonhos, não sabe interpretar. Sabe interpretar do jeito que se estuda aí, interpretação de sonhos do modo material aí. Tem um monte de gente aí abrindo a boca e falando besterol que não tem tamanho. Mas o verdadeiro sentido imaterial dos sonhos não conhece. É só você ler com profundidade por que Daniel interpretava os sonhos. Daniel interpretava o que interessante. Eu li lá Daniel interpretando os sonhos do rei. Puxa, falaram que ele interpretava os sonhos porque ele tinha a unção dos deuses. É? Dos deuses imateriais, né? Do verdadeiro Deus. É isso que era dito. Entendeu? Vocês sabem por que falha, né? A garganta assim? A energia. Então, ora, lógico, se eu estou falando dessas coisas, eu não estou falando por mim. Eu estou falando, deixando-me ser usado pela minha parte espiritual. Que eu deixo meu corpo ser usado, minha inteligência ser usada para passar coisa para vocês. Não estou usando bases terrenas limitadas, conceitos, estudos limitados. Por isso que eu falo coisas que às vezes soa de uma forma diferente. Porque eu espero estar falando coisas espirituais para quem é para o seu lado espiritual, se ele está acordado. Se o seu lado espiritual está acordado ou acordando, ele capta. Agora, os que estão dormindo não captam. Então, vão achar que eu estou falando um monte de besteira, lógico. É como você falar um idioma desconhecido. Lógico. Entendeu? Ora, então tá. O resumo da questão. Então, eu já li bastante coisa dos textos, já traduzi pela letra viva muita coisa, estou aprendendo cada vez mais e estou vendo que tem um sentido, um objetivo, né? E qual é o objetivo? Não é deixar o reino animal? É. Então vamos olhar assim, olha, vamos olhar de uma maneira mais fácil. Você veio para a Terra porque você estava na expansão e a sua consciência veio para a Terra e entrou aqui no reino tridimensional, passou a fazer parte do reino tridimensional,
o corpo animal prendeu por atração magnética, que é o que rege o universo, né? Físico. Por isso que os planetas, em suas órbitas, executam a sua trilha, o seu caminho. Enfim, por atração magnética, sua consciência, que antes era da expansão, você não foi inventado aqui. Aqui inventaram a tua matéria. O animal fabricou tua matéria. O óvulo fecundado começou a fabricar matéria. A primeira célula que se multiplicou, e daí para frente, né? Muito bem, então fez a matéria, a consciência está. Aí você para e fala, puxa, é mesmo, né? Eu vim de algum lugar, não é isso? É. De que lugar você veio? Dos céus. Ah, rapaz, é mesmo, né? O negócio lá da estrela que caiu na Terra, o exemplo do capeta, do Satanás, o nome que você quiser dar, era uma estrela que caiu na Terra. Que estrela é essa? É a luz lá, a estrela. É exatamente a consciência que veio se prender aqui, no planeta. É isso que está dizendo, em outras palavras. E aí? E aí, depois veio toda a explicação lá no Novo Testamento, que o Jesus lá, depois que ele passou por tudo, foi crucificado, que significa existir, né, na matéria. O Jesus é símbolo, né, você já sabe. Então, ele ressuscitou com outro corpo e foi embora para o céu. Ah, ele voltou a ser expansão. E os caras estão falando aí, esperam, ele vai voltar de novo, lógico. O outro Jesus, os outros Jesus, novamente vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Faz sentido ou não? Dá para você arcar com esse conhecimento? Você resume toda a história dos 73 livros bíblicos que tem aí, você resume em poucas palavras. É o que eu faço para você, para abrir a tua cabeça aí, para abrir teu, procurando abrir seu corpo espiritual, sua consciência. Então, se você não foi inventado aqui, você veio de algum lugar, e se você veio de algum lugar, não é um lugar que tinha CEP, rua, número, casa. Você veio de um lugar que poderia ser o universo inteiro. Nossa, mas como para pensar assim, a gente tem que realmente dar uma guinada, né, na cabeça da gente? Não, você tem que dar a guinada nos seus conceitos, tá certo? Se foram ensinados certos conceitos para você que estão enraizados dentro de você, você precisa realmente trabalhá-los, tá? Por exemplo, eu estou aqui com um suspensório vermelho. Muito bem. Se desde pequeno, onde você nasceu, e fosse ensinado para você que isso não se chama vermelho, chama-se verde, você ia falar que eu estou com um suspensório verde. Aí outro que aprendeu em outro lugar que isso aqui é vermelho, ia falar, não, é vermelho. Não, aí você ia sustentar, não, é verde. Não, é vermelho. Não, é verde. E a discussão iria se desenrolar por toda a vida. Por quê? Porque aprendeu de outra forma. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, mas é certo ou é errado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois está certo ou errado. Os dois são condicionamentos. Simples. Esse aqui emana uma luz, raios de luz, reflete raios de luz que fica aparecendo essa cor. Simples. E deram esse nome. O outro, que vai chamar isso de verde, na cabeça dele, essa cor é verde.
porque ele foi condicionado a pensar assim. Então, quem foi condicionado a pensar de uma determinada forma precisa reavaliar. Tudo na matéria animal é condicionamento. Aí vem a tal da afanise, novamente para raciocinar. A parte física, o desejo físico, é uma manifestação do animal, um condicionamento que está colocado no DNA. Ou melhor, já vem lá no genoma, né? Certo? Bom, não é difícil de compreender isso. As reuniões que nós estamos fazendo, a live, é para você pensar, raciocinar. Raciocinar cada vez mais. Pensar cada vez mais profundamente. Percebeu? Qual é o objetivo das nossas lives, das nossas reuniões, das nossas conversas? Por isso quando você tem a possibilidade aí de se manifestar, ó, aparece o seu nome ali, ó, no lado aqui da tela. Se você gosta, se não gosta, pode falar o que você quer. Essa semana eu pedi para alguns, falei lá a respeito de uma colocação de um sonho, 4 ou 5 se manifestaram, só. Eu perguntei, você já sonhou assim? Tem gente que não falou nem sim nem não. E 4 ou 5 falaram, só. E o resto, hein? O que acontece? Por que não se manifesta? Às vezes eu fico pensando, por que alguns irmãos não se manifestam nem sim nem não? O que acontece? Por que ficam travados? Deu para entender? Enfim, o processo de consciência é seu. Vai querer sair? Vai querer ir para a expansão? Vai querer ir para o céu? Vai querer sair da sepultura e ressuscitar? Vai. Vai querer ressuscitar. Ou ressuscitar significa voltar a ser o que você era antes. É isso que é ressuscitar. Voltar a ter vida. Sair da morte. Não é morte aqui. Quem está na terra não está morto. Você já aprendeu isso, né? Isso é a base de todas as religiões. Quem está na terra está morto. Não está vivo. Por quê? Porque a sua vida é a sua consciência, essa que está em você aí, que tenta pensar claramente, mas ela muitas vezes é entrecortada, ela é bloqueada por coisas tão maléficas que foram condicionadas no passar, no decorrer da vida para você, condicionamento disso, condicionamento daquilo, 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 e o pensar fica atrofiado. Então a gente tem que fazer esse tipo de reunião, de palestra, de tema, de conversa para chamar a sua atenção e falar: ei, ô, acorda, ô, vamos abrir o olho aí, ô. Certo? É o que eu costumo dizer. Conheço um monte de gente, eu conheço muitas pessoas, bastante, conheço bastante gente que se você falar para ele, ó, você morreu, ele cai. Deu para entender o que eu falei? Tem pessoa que se fala, você está morto, ele cai, né? Só falta ele cair, porque realmente está morto. Não tem vida. A consciência está morta. Quem está vivendo no lugar da consciência é um bicho animal, conduzido pelo corpo dos desejos. Me mostra, fala para mim, me mostra algum animal que não é conduzido pelo corpo dos desejos. Me mostra algum animal que senta na esquina, ali em qualquer lugar, e fica pensando. Conhece algum? Não? Pois é. Então,
Se todo o reino animal é conduzido pelos desejos, é conduzido e liderado e regido pelos desejos, pelo corpo dos desejos, é disso que nós temos que sair fora, não é? Se você tem uma consciência, a sua consciência produziu a sua inteligência. E a sua inteligência, ela se expande à medida daquilo que você consegue captar e aprender e relacionar com as experiências terrestres. As experiências terrestres vão te dando cada vez mais a capacidade de ter uma consciência mais clara de como são as coisas. Isso eu estou falando em cima daqueles seres que aproveitam suas encarnações. Agora, se o camarada vem para a encarnação e se entrega ao corpo dos desejos, quem está aproveitando a encarnação dele é o corpo animal, o bicho dentro dele. Não tem afanise, né? Deu para entender? A tentativa de mostrar a afanise no Jesus está claro nos textos aí. Uma tentativa de mostrar a afanise nele, de mostrar o ser crístico dominando ele. Simples. É só ler o que está aí no Novo Testamento. Percebeu? Então, esse tipo de assunto que nós estamos falando é para você raciocinar, para você cada vez mais buscar a tua razão perfeita, para você sair fora e ir buscar, unir a tua razão perfeita à consciência. Se você tem uma razão, ou seja, equilíbrio, raciocínio claro, razão perfeita, você se aproxima da sua consciência. Quem é a sua consciência? Sua consciência é você. Quem é a razão? Razão é você aqui embaixo. Ó. É a razão, é o que você soma. E consciência é você fora. Quer buscar você fora? Exercício. Ah, eu gostaria de ficar fazendo viagem astral. Mas como? Você é cheio de vícios, cheio de coisas erradas, cheio de comando animal dentro de você, de instinto animal. Você quer fazer viagem astral? Só se você for para o Juquiri Celeste. Não tem outro lugar, porque o reino da Terra aqui é considerado o paraíso dos loucos. Por isso que é chamado nos textos, estou repetindo que está nos textos, chamado de reino dos loucos. Só tem louco, 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 louco. Que louco é esse? Não é o louco que está falando com parede, é o louco que não raciocina para chegar ao nível da sua consciência, o seu verdadeiro corpo. O corpo de Cristo significa corpo da consciência. Corpo espiritual significa consciência. Entendeu? Raciocina. Ah, tá, estou entendendo. Ah, tá, muito bem. Estou entendendo tudo, estou. Puxa, que bom. Outros estão se entendendo e alguns têm dificuldade. Por quê? Porque é falta de exercício. Então é parar e ver os seus conceitos. Ah, você foi adestrado desde criança para pensar de uma determinada forma. Por quê? Porque a vovó pensava assim, a mamãe e o papai pensavam assim, a vovó e o vovô ensinaram assim, a mamãe e o papai aprenderam assim, passaram para você assim. Puseram lá numa escola que ensinou assim, foi para uma religião que ensinou assim, e etc e tal. Morou num lugar que os amigos todos pensavam daquele jeito, e etc e tal. Olha o teu mundo. Olha como foi formado o teu mundo de razão. Olha como a tua razão foi formada.
Puxa o freio de mão agora e avalie. Para. Exemplo. Tenho que falar, porque senão eu não estou ajudando vocês. Você pega aí as colocações da matéria que a Edna põe, são coisas inteligentes. Percebe? As matérias que a Edna coloca no Facebook, coisas inteligentes, coisas que ela pesquisa e vai buscar, etc. e tal. Aí você pega outros Facebook, aí só tem receita de bolo. Outros, só bobagem. Plantinha, florzinha, não sei o quê. É como cada um é. Pelas coisas que você põe, publica no Facebook, está mostrando como é você. Não adianta você tentar esconder, você está se mostrando, você está se revelando. Ou seja, o seu conteúdo está pobre de informações. E você não está buscando nada que seja mais evolutivo. Estou falando para todo mundo. Nós temos que nos vigiar. Só publica bobagem é porque você está nesse meio aí, vivendo isso aí. Não estou te criticando, é você, é o seu retrato. É você que está se mostrando pelos assuntos que você põe, pela maneira como você vê, pela maneira como você fala, as coisas que você fala, as coisas que você gosta. Simples. Entende o que é buscar consciência? Aí você pega, de repente, a Edna que estava afastada, chega aí, põe coisas lá do Egito, essa semana ela põe matérias importantes, ela põe assuntos interessantes, ela põe coisas profundas, ela põe coisas que é para pensar, ela põe coisas que mostram conhecimento mais profundo. Compara, raciocínio. Não estou criticando, não, estou mostrando aí a foto, o raio-x. Você está mostrando o seu raio-x com as coisas que você. O outro lá só põe bobagem lá de fazer parte de grupo de maluco, de não sei o quê, de fazer parte de não sei quem que vende isso, vende aquilo. É o grupo de não sei o quê, lá onde ele mora. Ah, pelo amor de Deus. Estudante de espiritualidade da letra viva, hein? Imagina se não fosse. Como é que você acha que eu vejo isso? Ou como é que você acha que uma pessoa inteligente vê esse comportamento aí? Inteligente que eu falo, esclarecida espiritualmente. Deu para entender? Enfim. Quinta dimensão. Que dimensão é essa? A da ressurreição. E os cientistas estão doidos buscando isso, para explicar isso. Do mundo inteiro, os cientistas que se atêm a isto, a esse tipo de matéria, lógico, né, de estudo, estão doidos correndo atrás para explicar essa quinta dimensão aí, para provar algo mais contundente a respeito da quinta dimensão. Eu estou falando da quinta dimensão porque espiritualmente é isso aí, não tem outra. Ah, rapaz. Então eu comecei a pensar agora, hein? Sete, sete corpos espirituais, 7 dias para construir, sete não sei o quê, sete, sete, sete. É mesmo? E se houver 7 dimensões, que é uma possibilidade 100% plausível? Para e pense.
A nossa cabeça ainda não alcança. Calma, continua. Vai em frente. Vai raciocinando, vai refletindo, vai olhando o teu comportamento. Não adianta ser só bonzinho, viu? Ai, é tão bonzinho, né? Aquela pessoa é tão boazinha, né? Aquela pessoa, ai, ela é tão boazinha, tão simpática, né? Dá tão... Mas não é isso que vai tirar você daqui, não, viu? O que vai tirar você daqui é conhecimento, inteligência, raciocínio da sua consciência. Tentando entender como age, como é, como pode ser, como será, quais as possibilidades de ser da sua consciência. Entendeu? Isto é tema que a gente tem que falar nesse tipo de contato que nós temos, porque essas coisas não se encontram em qualquer boteco, como se diz, vulgarmente. Tá certo? Então, é muito legal estudar bastante, é muito legal raciocinar, aprender é muito legal, tudo é muito legal. Ler tudo quanto é livro é muito legal, etc. E tal, mas você tem que ter a guia. Se você não se deixar guiar pelo teu Senhor aí, complicado. Então, por exemplo, o teu Senhor, eu vejo em alguns comentários que alguns deixam se guiar pelo seu Senhor de consciência lá de fora. Outros deixam se guiar pelo Senhor só cabeça daqui de baixo. E daí? Quem te comanda? Por que você acha que tem um comparativo aí de mestre, senhor, etc. e tal? De ensinador, de mestre, de guia. Por que você acha que existe isso? Raciocinou? Porque o corpo animal é uma múmia. Deu para entender a comparação, a analogia aí? É uma múmia, morto, corpo animal, raciocínio terreno, e precisa de uma guia maior. E sabe quem é a guia maior? Chamado de mestre, que está acoplado na sua consciência. E qual é a consciência? A de expansão de todo o universo, que não permite você lembrar aqui, nesse mundo material que você está, nesse corpo, com essa pequena inteligência, com esse pequeno cérebro, não permite você lembrar por onde nos universos, no universo, por onde você já passou. Em que condições, que vidas, que tipo, que manifestações materiais, não materiais, etc. E tal. Não permite, porque não cabe nesse cérebro pequeno que nós estamos usando atualmente. Para a gente entender a porcariada resumida de 3 dimensões, para nós já é difícil, com esse cérebro que nós temos. Então, nós temos que nos firmar, nos alicerçar na inspiração que vem do alto. Entendeu? Muito bem. São 9 horas, então nós vamos encerrando nossa live de hoje. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente semana, mas principalmente que raciocinem, reflitam, assistam de novo se não entenderam esta postagem para que você tire proveito, ok? E que a paz que vem de fora esteja sobre você. Amém. Amém. Te guardando, protegendo e te guiando.